Então, Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, né? Queria começar agradecendo pela tua presença. Tu que foi um super parceiro no momento pré-leitura, né? De chamar mais gente para ler esse livro com a gente. E agora é muito bom poder trocar contigo para conversar sobre essa história que acho que rende muito papo, né? Nossa, com certeza, meu Deus. Aliás, todos os livros dessa mulher eu queria poder sentar com alguém e conversar com mais calma. Fiquei super feliz com o convite, esse é um dos meus favoritos dela. Então, obrigado por pensar em mim, tô super feliz. E eu queria começar te perguntando sobre a tua história com a Frida, né? Uhum. Enfim, porque eu sei que tu é muito fã, e aí eu queria escutar qual que foi o primeiro livro que tu leu dela, e se essa foi uma autora que te pegou já da primeira leitura, ou como é que foi essa aproximação tua com a Frida? Eu vinha já de um tempão procurando esse lugar muito específico do mistério que ela escreve. Então, que é um romance policial, mas não é um romance policial de 1000 páginas, que vai ter um detetive super formal e um mistério super complexo. Para mim, ela é o oposto do Dan Brown, por exemplo. Então, é um outro lugar do mistério, do suspense, do romance policial que eu gosto muito mais. Então eu já estava aí numa busca por esse tipo de autores, esse tipo de história. E aí eu conheci o trabalho dela quando li A Empregada, que eu acho que é a entrada de muita gente na obra dela. Fiquei obcecado com aqueles milhões de plot twists, fui pesquisar mais sobre ela. Aí eu vi que ela já tinha muita coisa publicada, acho que meio de forma até independente, assim, comecei a ir atrás das coisas dela. E por muito tempo, a Freida McFadden foi a minha autora da academia. Então, eu precisava de algum motivador para continuar indo na academia, continuar fazendo bicicleta, esteira, tal. E aí eu criei um acordo comigo mesmo que era: eu só vou ler esses livros na academia. E aí é bom porque é aquela leitura que você quer saber o final, você quer descobrir a solução do mistério. Então, eu ia para academia para saber como que a história ia terminar. E aí, foi aí que eu conheci vários dela, o The Gift, The Coworker, aquele, o Detento, então ela foi minha muletinha na academia por muito tempo, e aí depois eu entrei num vórtice, assim, eu ando um pouco obcecado demais, e se deixar eu só leio os livros dela, e ela tem muita coisa, então dá para passar muito tempo lendo só a obra dela. Então ela foi uma descoberta recente, mas uma descoberta muito, muito, muito boa. Tô bem animado consumindo as coisas novas dela. E eu já vi algumas pessoas que são muito fãs da Frida, assim, comentando, que no começo achavam os plot twists muito imprevisíveis, mas aí depois de vários livros começaram a meio que conseguir prever algumas reviravoltas, assim. Eu queria saber se isso aconteceu contigo em algum momento. Aconteceu inclusive com um namorado que foi. é, eu acho que é isso. Eu fiz até o vídeo que eu fiz pra tag falando sobre o namorado. Teve muita gente que ficou muito brava com aquele vídeo que eu fiz, porque eu falei, eu dei uma comparada com a Agatha Christie. Então, eu comparei a Freida com a Agatha Christie. Muita gente ficou ofendida de eu ter feito essa comparação com uma autora tão clássica e tá pegando uma autora que escreve uns mistérios tão leves, tão fáceis de ler, tão contemporâneos, e meio que esquecem que era exatamente isso que a Agatha Christie era na época dela, né? É que a gente lê hoje com algum distanciamento histórico, temporal, e a gente tende a atribuir um valor um pouco mais erudito a esses textos, tal. Então, isso aconteceu comigo na obra da Agatha Christie. Eu sou muito ruim de adivinhar plot twist e adivinhar o culpado do crime, da morte. Eu acho que ser um leitor burro, aqueles, né? Mentira. Mas ser mais. Não ter esse processo de dedução tão bom é o que faz as histórias de mistério ainda serem tão interessantes para mim, que é o oposto do meu namorado, por exemplo. Ele adivinha tudo na metade do livro. Eu não sou assim. Mas mesmo assim, acho que quando a gente vai tendo mais contato com esses textos, ainda mais esses dois exemplos que eu citei, são duas autoras que fazem um trabalho muito massivo. Então, escrevem muito, escrevem muitas histórias. A gente começa a perceber alguns padrões. Então, até hoje, eu acho que não teve nenhum plot que eu adivinhei da Freida,
mas eu comecei a perceber padrões e na leitura de Namorado eu percebi alguns padrões que começaram a se repetir. Acho que aqui tá, desde o começo a gente já tá spoiler free, né? Pode falar à Sim, vontade. total. Beleza. Então, geralmente a gente tem esse. Ela brinca muito com esses saltos temporais, né? A gente tem geralmente essas duas narrativas de passado e presente, ou a gente acompanha dois pontos de vista diferentes. Isso é uma coisa que se repete muito nas histórias dela, e, consequentemente, a gente geralmente tem um ou mais personagens que estão presentes nessas duas linhas temporais ou nesses dois pontos de vista, mas algum deles está com o nome trocado, ou tem uma identidade secreta ali. É o que acontece com a Gretchen, no O Namorado. Então, isso já. Eu já comecei a ficar mais esperto para quando ela faz esse tipo de coisa. Só que dessa vez ela me enganou no próprio padrão, porque eu achei que a gente ia descobrir a verdadeira identidade do Lesma, do amigo do Tom. Então, eu fiquei o livro inteiro achando que o Randy ou aquele outro cara esquisitão era o Lesma, que a gente ia ter alguma reviravolta desse tipo, mas no fim foi a Daisy e a Gretchen. Eu achei muito legal. Então, acho que eu não consegui matar ainda algum plot twist dela, mas perceber esses padrões já tá rolando, já tá acontecendo. Ah, mas que bom, porque daí não tira a graça da leitura, né? Mas isso do Lesma, Super. eu vi bastante gente comentando mesmo, assim. E eu mesmo tava super imaginando que o Lesma ia ser era Kevin, eu acho, né? Que é Kevin, o menino aquele do início do livro, do encontro, que é, vira stalker dela, né? E o super. Randy também achei que poderia ser. Ainda mais com aquela coisa dele ter levado uma fazenda de formigas Juro, pra esquisitíssimo. casa, muito estranho. Esquisitíssimo. Aham. E toda a forma como Lesma estava lidando com o lance do pai do Tom, como ele foi super frio com todo o manejo ali do corpo, já estava pensando em jogar na água. Tem a pista falsa dele espiar garotas, e aí a gente descobre que é Kevin, né, o nome do outro cara. É, o stalker. A gente descobre que ele também estava espionando a protagonista de alguma forma, então tiveram umas pistas falsas, assim, mas eu gostei do plot twist ali no final, me pegou. Talvez a grande conclusão seja que tem muito mais esquisitões por aí do que a gente imagina, né? Nossa, Só no livro tem, apavorado! tem três grandes esquisitões aí. Além da Sim, Daisy, que é uma esquisitona, né? Assim, uma pessoa muito! realmente perturbada. Super, super. E deixa eu te perguntar, Thiago, assim, um dos comentários que mais apareceram, né, tanto no aplicativo quanto no Instagram, depois que a gente começou a liberar os conteúdos sobre o livro, foi de gente dizendo que estava muito irritado com a Sydney, que ela é uma personagem muito chata, muito insuportável. Eu queria saber se pra ti também bateu essa irritação com ela. E também te ouvir, assim, se tu acha que tem uma intencionalidade da Freda de trazer uma crítica social através de uma personagem que ela é quase caricata, assim, né? Porque ela é muito, muito refém de expectativas sociais, tanto expectativas de aparência, quanto Aham. expectativas de comportamento, assim mesmo, né? De ter que casar e encontrar o homem dos sonhos. Nossa, muito. Eu acho que ela não é a melhor protagonista da Freida. Acho que ela é bastante caricata, um pouco estereotipada, um pouco rasa, mas eu acho que ela é um condutor para Freida debater sobre o que ela queria debater, que justamente eu gosto muito como ela faz isso em vários livros, isso é um pouco um clássico da literatura de mistério e suspense, que é ter um grande tema que é desenvolvido ali ao redor de um mistériozinho, então essa história do Tom, a história da Daisy e tal, mas no fim a gente está falando sobre relacionamentos contemporâneos, a gente está falando sobre, até indo um pouco mais longe, a gente pode pensar em amores líquidos, a gente pode pensar em aplicativos de relacionamentos, como essas dinâmicas estão se dando hoje em dia, como a gente está lidando com isso hoje em dia, e a gente tem essa personagem que está sofrendo uma pressão muito grande socialmente, principalmente uma pressão da mãe muito grande. Que ódio da mãe da Sydney! Ah! Nossa! É, Sim, a mãe E dela aí, praticamente empurra ela pro buraco, assim, né? ju- no final rola um negócio do tipo, ai, descobri que sei lá quem teve filho com 90 anos, então acho que você ainda tá em tempo.
É um negócio surreal, assim. Mas eu acho que, e principalmente tendo lido é, mais de 10, eu fui fazer essa conta hoje, eu acho que eu já li mais de 10 livros dela, e eu acho que esse não foi o livro que ela escolheu para desenvolver essa protagonista muito bem. Em contrapartida, a gente tem um Tom que tem ali um pouco mais de camadas, que a gente acompanha ele, a gente tem mais da infância, da adolescência, então a gente tem um desenvolvimento maior dele. E eu não fico chateado quando uma protagonista me dá ódio, porque às vezes eu acho que essa era a ideia. A Sydney é muito sonsa em vários momentos. As várias coisas aconteceram na cara dela e ela não viu. Mas às vezes isso precisa acontecer para a história poder andar, para a história poder chegar onde a autora queria chegar. Então, eu acho que ela cumpre bem o papel de construir esse diálogo sobre como a gente lida com esses aplicativos, relacionamentos. Acho que ela cumpre o requisito ali da história. Mas entendo quem ficou com raiva. Ela é bem odiável. Sim. É, mas assim, acho que é sempre aquela tentativa de separar não gostar do personagem não é não gostar do livro, né? São coisas diferentes, Super. assim, porque a gente Aham. não lê só para sentir coisas agradáveis. A gente. Até na revista da Tag a gente colocou naquela seção que a gente coloca alguns outros livros e tal, para quem quiser seguir em temáticas parecidas, a gente colocou protagonistas, personagens que amamos odiar. Porque a gente também busca, É assim, né? isso. Tipo, sentir raiva, sentir ódio dentro desse lugar Super. seguro que é a literatura, assim, né? Simulando coisas que a Muito. gente sente na vida também. Aham. E às vezes são com esses que a gente se identifica mais também. É o que toma decisão idiota, porque a gente também toma. Então, nossa, amei, já quero ver essa lista. E eu tinha também preparado uma pergunta aqui sobre o Tom, justamente, porque realmente ele é um personagem bem complexo, né? Assim, ao mesmo tempo que ele é claramente um dos vilões da história, mas Uhum. a gente também tem acesso a todo o passado dele, né? Questões de violência familiar que ele passou. Então, digamos que ele se torna um tipo de psicopata que ele faz um esforço consciente para não fazer mal para as pessoas, né? E aí eu queria te perguntar assim, o que que tu achou desse personagem de modo geral? E se tu acha que essa sede de sangue dele, essa personalidade psicopata dele, poderia ter sido construída socialmente porque o pai dele era violento, ou isso era algo dele justamente pelo pai dele ser violento, daí ele conseguiu regular isso, tem meio essa coisa de o que que veio antes, será, né? Aham. Não, eu acho super. Eu acho que daria para fazer uma leitura super psicanalítica do Tom, talvez ir por esse caminho, mas eu acho que, cara, não sei, não é eu não imagino que era a leitura que a autora imaginava para essa história. É, eu acho que a gente vai justamente acompanhando esse despertar desses interesses do Tom. Então, o lance dele querer ser médico, o lance dele com sangue, até com a Sydney, depois, como ele se sente muito mais atraído por ela, quando ela tem os sangramentos lá e tal. Mas eu acho que, pelo menos para mim, na minha leitura da história, o pai dele serviu como um reflexo do que ele não queria ser. Então, eu acho que foi um motor ali para ele querer se distanciar desses. Não quero usar essa palavra levianamente, mas acho que vocês vão entender desses instintos que ele estava sentindo de buscar sangue e morte, e como ele estava pensando, ele saía com a Daisy pensando em como seria cortar o pescoço dela, tal. Então, eu acho que na minha leitura foi isso. Acho que ver toda a violência do pai dele ajudou ele a não querer ir para esse lado, que é o contrário da Daisy, por exemplo, né, que justamente quis seguir por esse lado da violência, da morte e tal. Mas eu achei fascinante acompanhar. Eu realmente acho que é um dos personagens mais fascinantes de todos que eu já li da Freida, acompanhar esses pensamentos. A gente tá ali em primeira pessoa, acompanhando essa consciência dele, que é super sincera quanto a essas vontades, quanto a esses desejos, é tão diferente. Geralmente a gente não vê essa perspectiva da história. Geralmente a gente está do lado só da Sydney, por exemplo, ou só do policial que está investigando o serial killer. Tá dentro da cabeça de um cara que não é um serial killer, mas que tem
essa coisinha dentro dele e esses desejos, esses interesses. Talvez eu quisesse que o livro fosse um pouquinho maior para a gente acompanhar isso mais lentamente, acompanhar mais devagar. Eu queria acompanhar muito o pós-morte do pai dele, como achei que as coisas se resolveram um pouco rápido demais ali, então eu queria ver como que ele ia lidar com isso. Fiquei muito curioso para saber como foi esse meio do caminho, pós-morte do pai, até a Bonnie, até a Sydney, até reencontrar a Gretchen no final. É, ela dá um pouquinho disso pra gente ali no último capítulo, mas eu fiquei curioso justamente por essa construção, assim. Eu acho que é um personagem que dá um pouquinho mais de caldo até para um outro livro, se ela quiser escrever sobre esse meio do caminho. Então, eu tenho o meu desvio de caráter que é ser muito obcecado por true crime e histórias de crimes reais. Eu sou muito obcecado, documentários, podcasts, livros, e ver uma história fictícia que trabalha justamente esse lado da formação do serial killer. Achei muito legal. Não esperava aquele final, não esperava ele fugindo com a Daisy, e os dois virando uma dupla meio inusitada ali, depois de tudo que aconteceu, depois possivelmente vingando a própria Sydney. Então, achei um personagem bem interessante. De novo, os livros da Freida se propõem a ser leituras curtas para você fazer, sei lá, numa tarde, numa noite. Então a gente não tem tanto espaço para desenvolver isso, mas é o personagem que eu gostaria de acompanhar por mais tempo, assim, de tão interessante que ele é. Sim, porque ele é um personagem que, assim, a gente vai ficando assustado, né? Porque ele narra de maneira muito direta, assim, essa Uhum. atração que ele tem por sangue, enfim, esses instintos bizarros dele. É, e ao mesmo tempo a gente já vai linkando que potencialmente ele é a pessoa que está por trás de todas essas mortes de mulheres. Mas daí, no momento que a gente começa a entrar, né, na dinâmica familiar dele, cara, o pai dele é uma pessoa detestável, né? Então, no momento que ele mata o pai dele, não tem como não torcer que ele se safe, né? Porque o pai dele, pá, sinceramente, assim, né? Não vou dizer que fez por merecer, mas não tinha Ela meio que muito fez. pra onde ir, né? Sim, Ele teve que sim. matar o pai dele, assim, né? Não tinha o que fazer. Então a gente se pega Super. torcendo por ele e isso nos coloca numa. Enfim, e que é muito essa graça do thriller também, né? Nos colocar nessa coisa meio dilema moral, assim, que eu faria nessa situação e tal. Mas eu também fiquei curiosa para saber, assim, o que que aconteceria depois, como é que ele se desvencilhou disso, e até como é que foi o rompimento dele com a Daisy também, né? Isso também não fica assim tão bem explicado. Acho que realmente, se ela quisesse escrever um outro livro focando nessa parte da história, super renderia. E, Thiago, eu Total, até porque sei a Daisy que. era super possessiva, né? Super controladora. A gente vê aquilo no final, como ela desenvolve quase uma obsessão por ele, assim. Então é verdade, isso do desvencilhamento dele, da Daisy, seria bem legal de ver, bem legal de acompanhar. Aliás, esse final, ele é muito. Ele é meio agridoce, assim. Na real, ele soa quase cômico, eu acho, né? Muito, muito. Tipo, porque o Tom passa a vida inteira resistindo ali para não se Aham. render, começa a trabalhar, inclusive, como médico. Esqueci qual que é o termo. Legista, acho que é. Legista, médico É. legista. Então, para de alguma forma ficar pró. Acho que, na verdade, ele faz Saciar isso essa para vontade não. E dele. para não cair em tentação também, né? De, tipo, estar Uhum. com pessoas vivas que ele possa vir a ferir de alguma forma, assim. Então, ele constrói toda a vida dele para resistir a essa tentação. E daí, quando ele reencontra a Daisy, tipo, ah, meu amor, não vamos. Ela, tipo, ah, eu sei que tu é que nem eu, então vamos fugir juntos. E ele, sim, é isso, Daisy, vamos lá. Então é quase um desfecho cômico, assim, né? Tragicômico. Super, super. Não, eu não esperava nada. Eu tinha. Chegou uma hora que eu tinha certeza de que ele ia ficar com a Sydney no final. Eu, tipo, ai, tudo vai se resolver. O negócio do celular pré-pago. Quando a gente entendeu quem era a Gretchen, quem era a Daisy, eu achei que ele ia matar a Gretchen. E aí, não, no final, eles viram meio Bonnie and Clyde ali. E eu achei genial. É uma quebra de expectativa muito legal. Deu uma. É super agridoce, super dá um gostinho amargo ali no final, mas eu acho que isso é legal. Isso tira a gente do lugar confortável, do desfecho bonitinho, até para histórias de mistério, de suspense.
Eu achei bem ousado, mas achei bem interessante. E também fico pensando, será que ele aceitar fugir com ela seria a única maneira dele evitar que ela voltasse a cometer crimes, né? Como se isso também fosse um gesto de proteção, assim, de novas Uhum. vítimas. Ai, não tinha pensado nisso, eu amei. Ele Me junto com ocorreu agora ela, essa. super, super. E até ele salvou a Sydney, assim, né? Sim. Foi, foi como ele conseguiu poupar a vida dela ali. Uau, não tinha pensado nisso. Faz sentido. Amei. E, Thiago, eu queria te perguntar um pouco, assim, sobre as tuas inspirações, né? Porque eu sei que tu é muito fã de mistérios e tu também publicou um livro, né? O Expresso Fantasma, que é uma Aham. trama queer de suspense ambientada numa cafeteria temática de terror. E aí eu queria saber quem foram as tuas inspirações, né? As tuas maiores inspirações no gênero. Tu já falou da Agatha Christie, da Frida. E como é que tu acha que esses clássicos, né? Tipo, enfim, a própria Agatha Christie, o Stephen King, influenciam os autores contemporâneos de thriller, né? Porque, como tu comentou, as pessoas hoje em dia, assim, às vezes veem uma distância muito grande entre autores contemporâneos e esses autores mais clássicos. Mas todo autor clássico já foi um autor contemporâneo, né? Como tu bem Sim. sinalizou. Então, como é que isso se encadeia, né, na tua opinião? E como é que isso Uhum. também acabou desencadeando no teu processo de criação do teu livro? Ai, amei a pergunta. Uau. É, é isso, não tem como não. Eu acho que não dá para escrever uma história de mistério hoje e suspense e não ter minimamente algum reflexo, alguma reverberação da obra da Agatha Christie, que é muito monumental, muito massiva. De novo, ela escreveu muito e não. Se você não se inspirou em Agatha Christie, você se inspirou em alguém que se inspirou na Agatha Christie. Então, o que ela fez foi muito balizador ali para o gênero. É, mas eu tenho uma referência um pouco inusitada, que é o Alfred Hitchcock. Eu sou muito fã dos filmes dele, meu mestrado foi sobre ele. Eu sou um pouco mais obcecado do que eu deveria. É, mas esse lugar que é um lugar que a Agatha explora também, e todas as minhas outras referências, que é esse lugar do mistério e do suspense muito no cotidiano. Então, se a gente pegar, sei lá, vou pegar o Dan Brown como exemplo, a gente vai estar falando sei lá, do conclave, dos Illuminati, de seitas e de códigos secretos, e de um detetive muito inteligente. Quando a gente pega, sei lá, Hitchcock, a gente está falando sobre uma mulher que trabalha, se a gente pensar em psicose, uma mulher que trabalha numa imobiliária, pega um dinheiro, foge com um carro, acaba num motel, esse motel faz coisas acontecerem com ela, então é aquele lugarzinho do isso poderia acontecer comigo, sabe? Acho que é o mais é o que eu mais pego como referência e inspiração para escrever. E aí, pensando em contemporaneidade, eu gosto de pensar que a gente está vendo um clássico contemporâneo do mistério, do horror e do romance policial acontecendo na frente dos nossos olhos, que é o Rafael Montes, o que ele está fazendo com essa literatura, às vezes considerada, às vezes não, né, considerada literatura de gênero, e como ele está conseguindo acessar muitos lugares com um tipo de literatura que geralmente não é tão valorizada, geralmente não é tão mainstream assim. Eu acho muito admirável, então sou muito fã do Rafael e do trabalho que ele está fazendo. De novo, trazendo temáticas contemporâneas, trazendo isso para um lugar muito brasileiro, muito é, de discussões que a gente tem mesmo atualmente, em 2025, nessa década. Então, a gente acaba se relacionando com os livros dele e, consequentemente, se envolvendo com esse mistério dele de um jeito diferente, de um jeito especial. É muito o que eu busco causar. Mas eu tenho um recorte muito específico, dois recortes específicos, na real. O primeiro é a faixa etária. Então, eu escrevi Expresso Fantasma e meu outro livro também, O Mistério do Biscoito de Gengibre, que são contos, tal, de Natal, sabendo que os primeiros leitores seriam a galera que já me acompanhava no TikTok, no Instagram, no YouTube, e é um pessoal muito jovem. Então, eu tenho seguidores de 14, 15 anos e uma quantidade realmente relevante
de seguidores nessa faixa etária, então eu não poderia escrever algo inacessível para eles, algo que eles não pudessem ler, não ia fazer sentido, e eu não queria também. Eu queria que o livro fosse também uma recompensa por eles me acompanharem há tanto tempo. Então, eu obviamente tenho as minhas referências de literatura jovem, tentei trazer um pouco para minha escrita também. Vitor Martins é a minha grande referência de romance jovem e de histórias leves contemporâneas para o público jovem, mas tem um autor que faz justamente essa intersecção entre público adolescente, young adult, e eu acho que ele vai até um pouco abaixo do Young Adult, eu acho que ele é mais Young do que Adult, no fim das contas, que é o R.L. Stein, é o autor de Rua do Medo, Goosebumps, ele escreveu várias dessas obras que tiveram adaptações depois, mas os livros são muito bons e são justamente o lugar onde eu quero estar como escritor, que é muito parecido com o lugar da Frida. Então, são essas histórias de mistério rápidas de ler, para você ler numa tarde tomando chá, café, num ambiente aconchegante, ah, com personagens jovens, trazendo temáticas atuais. Então, é meio que um megazord de todas essas referências. Então, o R.L. Stein foi muito, ele é bem um espelho assim de onde eu quero chegar como escritor e aí trazer todas essas referências junto comigo assim. Mas é engraçado isso do clássico é algo que eu me questiono muito e eu sempre fico me perguntando como que vai ser, sei lá, daqui a 50, 100 anos, se a gente ainda tiver planeta Terra e humanidade, como que os autores de hoje vão ser vistos? Eu queria muito ser um insetinho que dura para sempre, para poder ver isso acontecendo. E aí eu acho que é isso, eu acho que a gente às vezes coloca muito valor em coisas antigas e esquece do lugar popular que elas também ocupavam na contemporaneidade delas. Então, Machado de Assis, que escrevia romances folhetinescos que saíam no jornal por muito tempo. Mário de Andrade fez isso também. Vários autores do modernismo ali, que hoje são super consagrados. Então, eu tento nunca menosprezar os nossos autores, os autores que estão escrevendo agora, e nunca colocar eles nesse lugar de comparação com clássicos, justamente por entender esse lugar. Então, acho que é isso, acho que a gente está vendo um clássico acontecendo, acho que Vitor Martins é um clássico da literatura jovem nacional, não dá para não dizer que Itamar Vieira Júnior é um autor clássico contemporâneo, Carla Madeira, sabe? Então é um questionamento frequente meu. Sim, porque tem algo dos clássicos que, na verdade, só se revela com o passar do tempo, né? Então a gente não tem como Aham, saber, assim, quais desses autores vão se sustentar daqui a 50, 100 anos. super. É, mas acho que todo mundo é livre para fazer as suas apostas, assim, né? E acho que para além dessa sustentação ao longo do tempo. Acho que também tem uma necessidade da gente valorizar esse aspecto que tu traz, que é da formação de leitores, né? Então, assim, da leitura Uhum, ser uma atividade convidativa e prazerosa e que a gente queira fazer tanto quanto a gente quer assistir um filme, ver uma série, né? E relaxar e descansar e sentir prazer. Então, super. porque no final das contas, as pessoas navegam pelos livros, no melhor dos casos, seguindo a própria curiosidade, né? Então, se a gente fica colocando muita regra. Ai, fica meio sufocada essa curiosidade, assim. Então, eu acho bem importante, assim, isso que tu traz e também do teu trabalho, né, de pensar nesses leitores em formação. Também é um trabalho alinhado à criação de conteúdo, então tem muito esse debate de como é que se puxa as pessoas para a leitura, Aham, principalmente, né, os adolescentes, as pessoas, um público mais jovem, como é que se puxa esse público para a leitura quando tem tanto estímulo nas telas, né? Então, uhum. enfim, né, não vai ser assim do nada, a pessoa tá só tela, 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 e daí ela vai ler, sei lá, Lucília, do José de Alencar, né? Sim. Então a gente precisa fazer aí um percurso e de repente ela nunca vai ler José de Alencar, inclusive tá tudo certo, né? Super, super. E é uma atividade muito ativa, né? Muita gente, quando a gente compara, assim, até com filme, com série, eu amei que você disse isso, porque eu tento sempre colocar todas essas coisas no mesmo lugar de debate. E, de novo, como eu falo
com um público muito jovem, às vezes eles não se sentem, sei lá, pertencentes ao lugar do debate da literatura, ou sentem que não podem expressar a opinião deles sobre um livro porque não tem uma formação sobre isso. E eu gosto de fazer esse trabalho de falar que a gente pode falar de uma forma despretensiosa, do mesmo jeito que a gente fala sobre filmes, que a gente opina sobre carreiras de divas pop, a gente pode opinar sobre literatura, é, mas é muito doido, né? Fazer isso, principalmente no TikTok, é um desafio diário, justamente pelo que você disse do estímulo. A gente está tentando incentivar as pessoas a irem para uma atividade que é 1 milhão de vezes mais ativa em 1 milhão de sentidos. Então, não é só ler o livro, não é só ler as palavras. Você tem que formar imagens mentais com aquilo, você tem que entender o sentido daquilo dentro do contexto da história, às vezes dentro do contexto do escritor. Então, quando a gente para pensar, é uma atividade tão complexa, tão exigente da gente, do leitor, que, cara, é isso, é um desafio diário levar a galera da tela do celular para a página do livro, mas fico feliz de estar conseguindo. Acho que eu tô conseguindo fazer isso um pouquinho. E é muito a minha missão, assim, é meu objetivo todos os dias, com todos os vídeos que eu produzo. Que legal, Thiago. Fico muito feliz. Estamos juntos aí, né? A tag nessa Com missão certeza. também, nessa missão compartilhada. E, enfim, acho que vamos encerrando nosso papo por aqui. Nosso tempinho tá acabando. Mas foi muito bom conversar contigo. É muito incrível, né? Como a gente falando do livro, daqui a pouco começa a surgir novas conexões e hipóteses sobre a Juro, história, assim. amo. Só conversando mesmo. É, amei, muito obrigado pelo convite. Obrigado por trazerem esse livro para o Brasil. Tragam mais, Frida. Mas que legal que mais pessoas estão tendo. E eu acho que a Tag vai apresentar a obra dela para muita gente, então estou muito feliz que muita gente vai conhecer finalmente o trabalho dela com uma história muito boa, que traz tantas temáticas. Obrigado pelo convite, adorei estar aqui podendo trocar um pouquinho sobre a história.